Olá, queridos, minha saudação. Vamos estudar a lição número 7, a parte de segunda-feira, a ordem de falar aos nossos filhos sobre a mensagem divina para eles. Ensinar é uma das mais gratificantes tarefas que Deus nos deu. Por isso que a educação cristã, ela tem um fundamento tão profundo e ela nos ajuda e ajuda a nossa família a entendermos a vontade divina. No Japão, um professor, ao ser admitido num colégio, ele foi assim comunicado que ele não deveria dizer uma só palavra sobre o cristianismo. Não podia falar nada sobre Deus nem sobre Jesus. Inclusive fizeram com que ele assinasse um documento com esses termos. Ele aceitou, porque ele era um cristão, e ele disse: eu não vou procurar nenhuma briga. E durante o ano inteiro aquele professor não falou sobre Deus nem sobre Jesus uma só palavra. Mas uma coisa os alunos começaram a perceber. O professor tinha uma bondade maravilhosa. O professor chegava mais cedo e alguns chegaram a surpreender o professor ajoelhado, orando. Dessa maneira, o professor foi silenciosamente ensinando aqueles meninos sobre Deus e sobre o Senhor Jesus. Alguns alunos pediam, assim em particular, para que o professor pudesse orar pela família deles. E ele foi orando. E alguns pediam que ele visitasse a família. E ele visitou algumas famílias, conversou sobre Deus, como era, sobre o Senhor Jesus. E o resultado foi que no final do ano, mais de 80 alunos, junto com seus familiares, entregaram o coração ao Senhor Jesus Cristo, porque foram evangelizados na esperança da salvação. Isto é praticar o ensino de maneira plena, silenciosamente, mas praticando o ensino. E ensinar é uma tarefa gratificante porque você vê os resultados. Se o que nós ensinamos está fundamentado dentro da educação cristã, Deus nos abençoará e estenderá suas bênçãos àqueles que receberem os ensinos divinos através da nossa participação. Muitas vezes nós não vemos o resultado de imediato, mas Deus sempre vai mostrar os resultados daquilo que ensinamos, seja aos nossos filhos, sejam aos nossos pequenos na igreja, ou mesmo numa classe bíblica que você pode fazer. Algumas pessoas têm o costume de, em algumas localidades ou comunidades, reunir as crianças e passar para as crianças os ensinos divinos. E não é que dá resultado até com os pais, porque as crianças ficam melhores, mais obedientes e respeitosas, e os pais percebem isso e vão querer saber: onde meu filho aprendeu isso? E então chegam até a origem daquele ensino, daquela educação. E aí então se interessam também pela palavra de Deus. Uma professora da igreja ficou chateada depois de 30 anos assim, ensinando crianças na igreja. Ela disse: meu Deus, não vejo resultado no meu trabalho, ensino, e não vejo resultado em meu trabalho. E Deus respondeu a oração dessa sua serva. Porque na semana seguinte chegou uma carta vindo de um país muito distante. Nessa carta, uma pessoa dizia: digam à minha professora infantil que o que ela me ensinou sobre Jesus valeu a pena. Estou morrendo como um cristão. Muito obrigado a ela por ter me ensinado o caminho de Deus. A professora sentiu um nó na garganta quando leu aquela carta. Um ex-aluninho seu, agora homem, lhe mandava uma mensagem de que valera a pena o que ela havia ensinado. Isso é o resultado da educação cristã. Faz bem a quem ensina e faz bem àquele que recebe também o ensinamento. No tempo do Antigo Testamento, o ensino era feito através de cânticos, que representavam as experiências dos fiéis servos de Deus nas mais diferentes fases da vida. Por exemplo, Davi, nos Salmos, retratou muito de sua experiência. Asaf, que foi encarregado por Davi de coordenar todo o louvor e adoração a Deus no templo, no santuário. Também temos Salomão, com seus cânticos, com seus provérbios, que também ele montou, ele assim fez, ele assim colocou muitos cânticos em Israel para que o povo pudesse adorar a Deus. Dessa forma, as pessoas tomavam conhecimento dos feitos divinos, cantavam com instrumentos, os salmos, e assim aprendiam as histórias das maravilhas de Deus sobre o seu povo. A pergunta número 2 de segunda-feira diz o seguinte: qual é a lição da educação e adoração que nós aprendemos no Salmo 78?
Salmo 78 é um salmo de dedicação a Deus, honrando a Deus por tudo que Deus fez ao seu povo ao sair do Egito. E o escritor do salmo se expressou da seguinte forma: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Maravilhas fez ele à vista dos seus pais na terra do Egito, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia com uma nuvem e à noite com um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber de forma abundante água pura. Da rocha fez sair fontes e fez correr rios para que eles pudessem matar a sede. Esse é o resumo do Salmo 78. Falamos do verso 1 até o verso 12, depois do 13 até o 16. Por isso que o Salmo 78 em especial, ele é assim uma homenagem, uma honra a Deus, uma adoração a Deus. E era isso que era cantado para as crianças, para os filhos, durante a noite e mesmo nas festividades israelitas. E os filhos iam aprendendo essas histórias através do cântico. Então, para a pergunta, o que o Salmo 78 nos ensina? A resposta é: aprendemos que a geração atual deveria ensinar para a geração futura os milagres divinos, para que eles adorassem e servissem ao Criador. Deveria ensinar essa verdade aos filhos e aos descendentes, para que nunca se esquecessem de Deus. Essa era a tarefa em Israel. Essa foi a tarefa que Deus deu para que Moisés passasse aos filhos de Israel. E antes de morrer, Moisés reuniu o povo e disse: olha, o que o Senhor está pedindo de vocês é que vocês amem ao Senhor de todo o vosso coração, de toda a alma, de todas as suas forças. E vocês contem para os seus filhos tudo que o Senhor Deus fez para vocês do Egito até vocês entrarem na terra prometida. Contem andando, contem assentado, escrevam na testa, na mão, para que ninguém possa esquecer. Para que vocês possam entender que o Senhor é maravilhoso e nossos filhos devem saber que o Senhor Deus nos guia em todas as fases da nossa vida. Comentário para essa resposta, o que o Salmo 78 nos ensina é o seguinte: a educação cristã tem a função de transmitir aos filhos as grandes verdades que glorificam o nome de Deus, para que eles possam transmitir depois à próxima geração. Dessa forma, a história se perpetua, tem continuidade, a reverência e o amor a Deus passa de geração em geração. É de vital importância a continuidade feita através da educação cristã. No livro de Juízes, nós vemos uma parte ali que antes de Sansão nascer, diz que o povo andava cada um fazendo o que queria e o povo não conhecia o Senhor. Essa é uma expressão terrível. Isso quer dizer que as pessoas se esqueceram de transmitir aos filhos aquilo que Deus havia feito. E os filhos não sabiam assim da história de Israel e como Deus havia sido poderoso no livramento deles do Egito. Muito importante é que eduquemos nossos filhos nos preceitos de Deus, ensinando-os a ver Deus como um grande Pai bondoso, um grande Pai poderoso que nos ajuda. Um pai que estava passeando com seu filhinho nas montanhas, subiu numa montanha muito alta. Em um certo momento, o menininho perguntou: papai, qual é o tamanho do amor de Deus? E o pai, então, olhando o horizonte, disse: filho, veja toda essa vastidão que eu estou te mostrando. Olhe até o horizonte. O amor de Deus, filho, é desse tamanhão. E o menininho virou a cabecinha no colo do pai e olhou tudo. E de cima daquela montanha, o menininho, olhando toda aquela paisagem, disse: papai, o amor de Deus é desse tamanho? E o pai disse: é muito maior que isso, meu filho. E o menininho disse: papai, se o amor de Deus é tão grande assim. Ele de cima da montanha, olhando tudo em volta, diz: então nós estamos bem no meio do amor de Deus. O pai abraçou seu filhinho com ternura. O menininho havia aprendido a lição de que Deus é grandioso, seu amor é poderoso e abrangente. Pergunta número 3, a lição de segunda-feira. Que ensino
os pais deveriam dar aos filhos e com que propósito? Salmo 78, verso 4 a 17, diz assim: não encobriremos essas verdades aos nossos filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, para que soubesse a geração vindoura e os filhos que houvessem de nascer tomassem conhecimento, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e que não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Verso 12, maravilhas fez o Senhor à vista dos seus pais na terra do Egito, guiou-os através do mar, protegeu-os com a nuvem, deu-lhes água para beber no deserto. Todavia, ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Então, para a pergunta, o que o ensino deveria fazer aos filhos de Israel e com que propósito? Qual era a finalidade do ensino? Quando Deus disse, digam para vossos filhos, ensinem. Qual é o propósito desse ensino? A resposta é, os pais deveriam ensinar aos filhos os grandes feitos divinos a favor do povo de Israel na saída da terra do Egito. E o propósito seria produzir obediência, temor e amor a Deus, para que eles não se rebelassem e não se entregassem à idolatria. Essa era a função do ensino que Deus queria que as pessoas tivessem. Por isso Moisés disse para Josué, eu vou ensinar esse povo porque eu estando vivo, eles já se entregam à idolatria, imagine quando eu morrer. Então Moisés deu instruções a Josué e a todo o povo, e a liderança do povo, para que tivessem cuidado com aquilo que as nações pagãs iriam introduzir em Israel. Era importante contar aos filhos os feitos divinos, para que eles não se envolvessem com a idolatria. O ensino tem essa função. Se ensinarmos nossos filhos como Deus nos ajuda, eles também terão confiança nele, assim como um filho confia em seu pai. Os filhos copiam os pais. É contada até uma história, uma fábula, que um dia, no meio do mar, os peixes ficaram assim preocupados, invocados. Por que os siris nadavam para trás? E eles montaram uma escola de ensinar siri a nadar para frente. Que o sirizinho é igual caranguejo, nada para trás. E então foi montada aquela escola bonita para que pudesse ensinar os filhotes de siris a nadarem todos para frente, como todos os peixes nadam. E aqueles cardumes de siris, então, e começaram a frequentar a escola. E os instrutores ensinavam os siris a nadar para frente. E realmente se tornou uma maravilha todo aquele cardume de siris, a ordem dos professores nadando para frente. Mas quando os siris novinhos, filhotes, chegavam em casa, eles viam os pais nadando para trás, voltavam a nadar para trás do mesmo jeito. Então veja, os pais têm uma responsabilidade muito grande em ensinar os filhos a confiar no Senhor. Um grupo de biólogos que estavam estudando animais e plantas numa região dos Alpes suíços, eles estavam procurando flores raras, animais raros. De repente, um dos biólogos olhou para uma espécie de uma escarpa de um abismo. Era um abismo praticamente. A montanha descia de forma assim vertiginosa, quase uns 300 metros. Era muito perigoso o local, mas numa saliência de uma rocha que saía da montanha, havia ali uma flor muito rara. Todos fotografaram aquela flor. E um deles disse, precisamos pegar essa flor. Ela é muito rara, temos que levá-la para o nosso museu botânico. E eles disseram, mas como vamos pegar? Não temos condições de descer ali? E todos diziam, olha, eu não vou descer, eu também não vou. Então um homem disse, olha, parece que ao passarmos pelo vale lá embaixo, parece que vi um menino com o seu pai pastor cuidando das ovelhas. E se nós pagássemos para que ele descesse? A gente segura ele por uma corda, amarra a corda bem forte na cintura dele, faz uma espécie assim de uma cadeira de cordas e nós desceremos ele, ele colhe a flor com cuidado e a gente puxa ele de volta. E alguém disse, boa ideia, desceu uma pessoa lá embaixo no vale, conversou com o pai do menino e o pai do menino disse, vamos conversar com ele. Filho, disse o pai, esse homem tem um trabalho para você. Ele paga $100 para você descer lá num lugar da montanha e pegar uma flor muito bonita que tem lá em cima de uma saliência de uma rocha. Você quer ir, filho? O menino diz, vamos lá então. O pai e o filho subiram junto com o homem, com o biólogo. Chegando lá, o pai olhou a saliência e viu que era realmente muito íngreme. Ele disse, filho, o que você acha? O menino disse, olhou e disse,
Pai, dá um pouco de medo. Os biólogos se aproximaram do menino e disseram, olha, você vai descer sustentado por essa corda, amarrado na cintura, por baixo de você, não há perigo de você cair. E nós vamos segurar a corda até você descer. Depois nós puxaremos você de volta. É muito simples, você é leve e não tem perigo algum. O menino examinou a corda, olhou para os biólogos e disse, eu desço, mas só se o meu pai segurar a corda. E assim foi feito. O pai segurou a corda e o menino, com a confiança no pai, desceu, colheu a flor e o pai puxou o menino para cima. Por isso que quando nós ensinamos nossos filhos a confiar em Deus, eles vão confiar em Deus da mesma forma que nós confiamos em nossos pais. Charles Spurgeon, o grande pregador, um dia recebeu um irmão em sua casa e disse, o homem disse, pastor, eu não consigo confiar em Deus, como é que eu consigo confiar em Deus? Então o pastor Spurgeon disse, você precisa ter relacionamento com ele, você precisa adorá-lo de maneira plena, você precisa assim, se entregar plenamente a ele. Mas como eu faço isso, pastor? Ele disse, só com a comunhão. Quer ver uma coisa? Pegou o seu filhinho, colocou em cima do muro que havia no quintal e disse para aquele homem, chame o meu filho e peça para ele pular em seus braços. O menino ficou em cima do muro se equilibrando, assentado. E aquele irmão da igreja disse, venha Patrick, pule aqui nos meus braços. O menino olhou para aquele homem estranho e ficou cada vez mais seguro no muro. E o pastor disse, agora veja uma coisa, irmão. Se aproximou do muro e disse, venha Patrick, pule. O menino de onde estava pulou, confiante nos braços do pastor Spurgeon, que segurou o menino e colocou no chão. Disse, viu, irmão? Isso é confiança. Ele me conhece. Ele sabe que eu não o deixarei cair. E por isso que ele pulou nos meus braços. E rejeitou pular nos seus braços. Porque ele não conhece o irmão. Se o irmão não conhece a Deus, o irmão não vai poder confiar em Deus. Por isso é importante que você tenha comunhão com Deus. E a adoração é importante nesse fator de confiar em Deus. Eu quero relembrar aqui, no término dessa lição, a expressão de Salomão em Provérbios 22, verso 6. Quando diz, ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará desse caminho. Ensinar a criança funciona. Uma criança apropriadamente treinada, ela teme ao Senhor, ela ama ao Senhor e terá uma vida de sabedoria e justiça como adulto. Jesus foi ensinado por José e Maria, dentro da palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que crescia o menino em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vale a pena, então, investir no ensino dos filhos, para que eles possam ser os futuros líderes da nossa igreja. Ensinar os filhos é preparar o futuro da igreja. Um dia, numa noite muito fria, um menino cantava na frente de uma casa. Um casal que morava ali abriu a janela e viu aquele menino cantando. E quando terminou de cantar, aquele menino disse, o senhor tem um dinheiro que o senhor possa me dar? Eu canto para as pessoas na janela porque eu tenho que pagar meus estudos. Aquele homem e aquela mulher haviam perdido um menino com a idade daquele menino que estava ali na frente. Se chamava Martinho. Entre para cá, deram-lhe uma roupa quente, porque estava muito frio, deram-lhe um prato de sopa quente e conversaram com ele bastante e descobriram que ele morava sozinho. E disseram, você não quer morar conosco? Nós podemos adotar você. E aquele menino foi adotado por aquele casal, que ensinou os caminhos de Deus para aquele menino. Ele resolveu cantar hinos agora. E aquele menino foi depois mandado para uma escola, onde depois se tornou Martinho Lutero, o grande reformador cristão, que movimentou o mundo e mudou a face do cristianismo que estava corrompido. Viu como vale a pena ensinar nossas crianças, nossos filhos e nossos pequenos? Que possamos aprender essa lição. Deus nos ajude. E que a lição de segunda-feira se torne um aprendizado perene para toda a nossa vida. Ensinar as crianças vale a pena. É o que Deus disse, ensinarás aos teus filhos, assentado, ao deitar, ao levantar, para que eles aprendam a temer ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa lição de segunda-feira e até a lição de terça-feira. Que o Senhor então esteja convosco. Amém.